Está gravando. Boa noite a todos, boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Vamos para mais um passo na nossa caminhada da aprender a praticar a autociência passo a passo. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar o passo do estudo do livro Altura, Largura e Absurdidade. O certo seria largura, altura e profundidade, né? A absurdidade é uma licença poética aí para chamar a atenção para a maravilha que é a experiência da realidade. Né? Tem uma pergunta filosófica, que é provavelmente a mais famosa de todas, que é a seguinte: por que existe algo sendo que poderia existir nada? E esse título aí, Altura, Largura e Absurdidade, também expressa esse maravilhamento. Vocês nunca se maravilharam assim da realidade ter dimensão? Poderia não ter dimensão, não é? Igual a pergunta do filósofo, né? Poderia não existir. E a realidade também poderia não ter dimensão. Mas tem, e não é só uma, nem duas, é três. Né? Três dimensões, altura, largura e profundidade. Aí eu chamei de absurdo, né? É um absurdo, assim como é um absurdo a existência. Né? Poderia não existir nada. Mas existe, é um absurdo. E altura, largura e profundidade também, né? Aliás, toda a natureza da realidade é um absurdo. Porque não precisava ser desse jeito. Nada obriga a ser assim. Poderia ser de outro jeito e poderia nem ser. Né? Mas é assim. Quando a gente é criança, a gente se maravilha com a realidade. Depois a gente se acostuma e perde o maravilhamento. Tem uma experiência que eu conto, tá gravado aí algum áudio da oficina, que eu tive uma experiência de regressão da memória, e aí eu voltei na infância, na minha infância mesmo, essa aqui do Ferrari. E eu me vi na escolinha, no pré-primário, e aquela cena clássica que as crianças têm, né, de ficar desenhando no papel. Aí, nessa cena que eu voltei, eu estava lá, era uma criança e tinha uma folha de papel assim, e tinha os lápis. E aí eu peguei um lápis assim e fiz um risco assim no papel. E aí eu vi a cor azul. Aí eu me maravilhei com aquela experiência do azul. Azul! Eu nem sabia falar, né? Eu só fiquei maravilhado. Azul, azul! De onde que vem isso, azul? Que sensacional! Aí eu risquei, peguei outro lápis, risquei amarelo. Aí eu fiquei imaginando que todas as crianças devem passar por isso que eu passei, né? Eu passei, mas eu não lembrava. Aí quando eu voltei lá, comecei a lembrar. Amarelo, amarelo, azul, amarelo. Aí uma cor diferente da outra, eu fiquei mais maravilhado ainda. Porque não era só azul, era azul e amarelo. Aí depois eu risquei o vermelho. Vermelho, vermelho, que maravilha, vermelho. Hoje em dia a gente vê as cores e nem tchum, né? A gente fala. E essa experiência, cada cor que eu riscava, eu não sentia, não era só a experiência da visão. Isso é uma coisa que a gente perde também. Se você olhar para uma cor, você vai ver que essa cor, cada cor, ela desperta uma emoção diferente em você. E aí, quando eu riscava as cores no papel branco, cada cor trazia uma emoção diferente. O amarelo, a emoção do amarelo era diferente do azul, que era diferente do verde. E como
era completamente experimental e sensível lá na infância, né? A emoção foi muito forte. E eu passei mais de uma semana sentindo emoção com as cores. Eu olhava para todo lado eu via as cores, reconhecia e ficava sentindo as emoções das cores. Dava até vontade de chorar. Eu olhava para a cor assim, dava vontade de chorar. Tão emocionante que era. E aí foi uma semana inteira assim, 2. Aí depois voltei no hábito. Fui voltando, né, no hábito. Mas, enfim, largura, altura e absurdidade. É uma tentativa de cooptar, né? Existe essa palavra, né? Cooptar, trazer para algum lugar. Cooptar o leitor por uma coisa que ele já esqueceu, que ele já não vê mais, que é o maravilhamento da natureza da realidade. E que é um absurdo, né? É assim, poderia não ser assim, poderia não ser de jeito nenhum, mas do jeito que é, já é maravilhoso. Muito bem. Então, está aí explicado o título, o momento poético da nossa aula. Porque o livro começa assim, né? Aliás, aquele texto de abertura, eu escrevi como um texto de literatura, não escrevi como um texto de autociência. Aí depois eu percebi que ele funcionava para abrir o livro, aí eu trouxe ele dos meus conteúdos de literatura para o conteúdo da oficina. Vamos então, acabou a poesia. Vamos para a autociência. Agora é matemática. Como eu disse para vocês semana passada, vocês vão passar por uma série de livros que vão explicar a mesma coisa de formas diferentes, desde o livro Iluminação Caviar. A ideia é que, através da leitura dos próximos livros, e junto com a leitura, claro, a prática da autoobservação existencial, você desperte a consciência, você se ilumine, você fique consciente da sua existência. Para isso acontecer, a gente precisa ir de encontro ao que impede que isso aconteça. E o que impede que isso aconteça, o que impede que você desperte existencialmente, é a mentalidade materialista. Então é por isso que os livros que vocês vão estar atravessando agora vão todos bater na mentalidade materialista, apontar equívocos, apontar furos, para que você consiga se ver a sua existência através desses furos, através das rachas que vão acontecendo. Eu não tenho como despertar você, nem te entregar o despertar da consciência, mas eu posso ir te conduzindo para que você tenha a eureka em algum momento, de alguma forma. Os livros, eles vão falar as mesmas coisas, a mesma coisa de forma diferente, vai apontar para a mesma coisa de forma diferente, para você ter oportunidades diferentes de enxergar a mesma coisa, ter o mesmo despertar. Nesse livro foi uma forma de apontar, através de uma analogia com a realidade virtual. No outro livro vai ser outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Para a gente começar aqui, eu vou fazer uma espécie de iluminação guiada. Tem a tal da meditação guiada? Eu vou fazer uma coisa similar. Eu vou fazer uma iluminação guiada. Eu vou guiar a sua autoobservação. Para que você, sendo guiado pelo que eu vou falar, consiga ter uma eureka existencial aí. Então,
Depois eu vou para as perguntas. Então, eu vou primeiro fazer essa iluminação guiada aqui. E daí, provavelmente, as perguntas de vocês já estarão respondidas com essa iluminação guiada. Mas a gente vai percorrer as perguntas e vai conversar sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem. É só levantar a mão. E a gente vai conversando, esclarecendo o que não ficou claro, tirando as dúvidas e tudo mais. E essa iluminação guiada, ela se tornou o último capítulo desse livro que vocês leram. Vocês não leram esse capítulo porque eu escrevi ele hoje. O nome que eu dei para esse capítulo é Despertar do Sonho Materialista. Eu dei esse nome em homenagem ao filósofo Immanuel Kant, que teve um despertar do sonho dogmático. É clássico esse episódio na vida do Kant. Então, despertar do sonho materialista. Você está aí em um ambiente. Não sei qual é, você está aí num ambiente. Tudo que está aí, se olhar para o lado assim, ó, tudo aí no seu ambiente eu vou chamar de realidade. É a realidade que você está experimentando. Então, enquanto eu for te guiando aqui, você fica observando o seu ambiente. Fica observando essa realidade que você está observando, que você está experimentando. Se na sua realidade você está olhando para a tela do computador ou do celular, então é isso. Fica observando isso. Tem outras coisas adjacentes. Provavelmente, se você está olhando para o celular está bem focado aqui e as outras coisas estão de lado. Né? Uma coisa está no foco da sua consciência, as outras estão de lado. E é isso. Simplesmente fica aí fazendo o que está fazendo, observando o que você está observando. E esse ambiente que você está aí vendo, eu vou usar a visão como apoio para guiar você. Isso aí que você está vendo eu vou chamar de realidade. Muito bem. Então, fica observando essa realidade que você está nesse momento. Considere que essa realidade que você está experimentando é um sonho. Então, não estou falando para você imaginar nada. Não é para imaginar. Continua observando a realidade que você está observando. Apenas considere que isso que você está observando, está experimentando essa realidade, ele é um sonho. Olhe para ela tal como ela se apresenta. Apenas considere que é um sonho. E não uma realidade física. Só considera. Continua observando ela, igualzinho ela é, mas considera que é um sonho. E não uma realidade física. Estou dando tempo para você fazer isso. Fica aí, você está vendo? É isso que você está vendo, que você está experimentando. Só que em vez de ficar assim, considera que é um sonho. Se é um sonho, você não é de fato um corpo contido no espaço, certo? Se isso aí que você está experimentando é um sonho, você não é de fato um corpo contido no espaço. Você é um sonhador sonhando um corpo contido no espaço. Não é assim que o sonho funciona? Quando você está lá no sonho, você é um sonhador sonhando que você é um corpo contido no espaço. Então, olha para isso que você está experimentando aí
e considera isso, que é um sonho, e sendo um sonho, você é um sonhador, sonhando que é um corpo contido no espaço. Mas se você é um sonhador, então você está considerando que isso é um sonho. Se você é um sonhador, cadê você? Cadê você no sonho? Pega o dedo do seu corpo dentro do sonho e aponte para o sonhador. Percebe que, embora você, sonhador, esteja em todo lugar, você não está em lugar nenhum do sonho. Percebe que, embora você, sonhador, seja o único que existe de fato, você não existe dentro do sonho. Alguma vez você viu o sonhador dentro do sonho? Você conseguiu apontar para ele? Ele não está em lugar nenhum do sonho. Ele não existe no sonho. Mas como pode existir um sonho sem o sonhador? Então, nesse instante aí que você está aí nessa sua realidade, concebendo ela como um sonho, procure o sonhador. Cadê o sonhador nessa realidade aí? Mas se é um sonho, tem que ter um sonhador. Mas cadê? Por mais incrível que possa parecer, o que lhe impede de despertar a consciência é que você é incapaz de considerar que essa realidade que você está experimentando agora e sempre é uma realidade virtual. Ou seja, um sonho. Você não consegue considerar isso. É inconcebível. Você foi ensinado a acreditar que essa realidade que você está experimentando agora e sempre é física, feita de matéria física, assim como o seu corpo físico. Você foi ensinado a acreditar que seu corpo possui um cérebro físico e que esse cérebro produz uma coisa misteriosa chamada consciência. Você foi ensinado que os 5 sentidos é um tipo de consciência chamado cognição. E que é através deles que você percebe o mundo material contido no espaço. Só que isso é um equívoco. Essa realidade que você está experimentando agora e sempre é um sonho. Minha mãe ouviu isso no YouTube e me interna na hora, né? Não é feita de matéria, é feita de experiência de materialidade. É aqui que está todo o truque.
Essa realidade que você está experimentando agora e sempre é um sonho. Não é feita de matéria. É feita de experiência de materialidade. Claro que essa experiência de materialidade, após anos de repetição, você vai repetindo a experiência, repetindo, é bastante convincente em te convencer sobre um equívoco chamado materialismo. Que equívoco é esse chamado materialismo? É o equívoco de igualar experiência com existência. Esse é o equívoco do materialismo. Igualar experiência com existência. Por isso você diz que cadeira existe, árvore existe, estrelas existem. Tudo que é uma experiência, você fala que existe. Porque o materialismo faz isso, ele iguala a experiência com a existência. Esse é o equívoco do materialismo. O que você pode afirmar com certeza absoluta sobre tudo que diz que existe? Aqui você tem que ser sincero com você. Com você, não comigo, com o vizinho, com ninguém. Você tem que ser sincero com você. Deu um gap aqui, mas acho que está ok. Você tem que ser sincero com você. Não pode mentir para si mesmo. O que você pode afirmar com certeza absoluta, não é certeza mais ou menos, acho, talvez, não. Certeza absoluta sobre tudo que diz que existe. Esquece o que você aprendeu, esquece o que lhe disseram os professores, os sábios, os cientistas, os filósofos e os PH deuses. Esquece tudo isso. O que você pode afirmar inegavelmente sobre tudo que você diz que existe? Então, olha para tudo que você diz que existe aí. O que você pode afirmar com certeza, inegavelmente, sobre tudo isso que você diz que existe? Cadeira, árvore, estrela, quadro, lâmpada. Não precisa ser só coisa visual, não. Pode ser som. Você está pegando o copo, a dureza do copo, tudo. O que você pode afirmar inegavelmente sobre tudo que você diz que existe? Seria uma pergunta para passar, né, um mês meditando. Mas se a gente for demorar um mês aqui no ciclo de estudos, não acaba nunca. Então, eu vou dar a resposta para você. Você pode afirmar que é uma experiência. Essa é a única coisa que você pode inegavelmente afirmar sobre tudo que existe. É uma experiência. O que é, sei lá, tem aí na sua frente a tela de um computador. O que é essa tela? É uma experiência de tela. Inegavelmente. Você não tem como negar que você está tendo uma experiência de tela. Que cor é a tela? Preta. É inegavelmente que a tela é preta. Se ela é branca, inegavelmente ela é branca. É uma experiência. Pega outra coisa que você diz que existe aí, a cadeira que você está sentado. O que é essa cadeira? É uma experiência. Inegavelmente é uma experiência. Não dá para negar, certeza absoluta. Eu estou tendo a experiência da cadeira. Estou tendo a experiência visual da cadeira
e estou tendo uma experiência tátil, porque eu estou sentado na cadeira, mas é uma experiência também tátil. Estou sentindo a cadeira dura. É uma experiência tátil. Qualquer outra coisa, vou beber água. Vamos supor que você está bebendo água. A água existe. Por que a água existe? Porque você tem a experiência de tomar água. Inegável. Certeza absoluta. Por que a garrafa existe, o copo existe? Porque você tem a experiência da garrafa do copo. Olha para tudo, qualquer coisa que você diz que existe. Ah, isso existe, é físico, é material. O que é inegável a respeito disso que você está dizendo que existe? É inegável que é uma experiência. Se é uma experiência, então uma experiência é. Isso é a ciência do óbvio. Se é uma experiência, então uma experiência é. Experiência é uma coisa que acontece em você. Então, quando você fala que uma coisa existe, você está falando sobre uma coisa que acontece em você. Existe. Porque é uma experiência em você. E não porque existe fora de você. Experiência existe em você e não fora de você. Uma coisa, eu vou ler a frase de novo para você entender. Igual um sonho. O sonho, ele existe em você e não fora de você. Ah, mas o sonho é uma realidade virtual. Sim, e por que essa não pode ser? Porque você aprendeu que não é. E passou a acreditar que não é. Mas se você for absolutamente sincero com você, você tem que entender e admitir para si mesmo que isso que você está tendo é só uma experiência. Que as coisas que você diz que existem são experiências de coisa, e não coisa. É o que está falando nessa frase. Essa realidade que você está experimentando agora e sempre é um sonho. Não é feita de matéria, é feita de experiência de materialidade. É diferente. Mas Ferrari, a mesa é dura, sim, é experiência de materialidade. Mas Ferrari, eu estou vendo tridimensional, sim, é experiência de materialidade. Mas Ferrari, eu estou sentindo o cheiro, sim, é experiência de materialidade. Experiência de materialidade e não matéria. Você acostumou a chamar experiência de materialidade de matéria. É simples assim. Quando você era neném, você percebia que você estava tendo uma experiência louca, maluca, e que era uma experiência. Aí foram te educando, te ensinando. Não é uma experiência. Tem um mundo lá fora e não sei o quê, não sei o quê. Aí você foi acostumando a achar que a experiência estava do lado de fora. Mas agora estou te mostrando. Se é uma experiência, como pode estar do lado de fora? Se a experiência é em você. Só existe em você. Acontece em você. O que você pode afirmar inegavelmente sobre tudo que você diz que existe?
Você pode afirmar inegavelmente, com absoluta certeza, que é uma experiência. E uma experiência, como é uma experiência que dá a sensação de fisicalidade, uma sensação de matéria, então, uma experiência de fisicalidade, é inegável. Você está tendo uma experiência de fisicalidade, é isso. Igual você tem no sonho também. Você tem experiência de fisicalidade. O que são cadeiras, árvores e estrelas para você, se não experiências que você chama de cadeira, árvores e estrelas? Simples assim. O que são cadeiras, árvores e estrelas para você, se não experiências que você chama de cadeira, árvores e estrelas? O que é seu corpo? Agora que vem o nó da mexerica. O que é seu corpo para você? Olha para o seu corpo. Pega o seu corpo. Pegou seu corpo? Olhou para o seu corpo? O que você estava fazendo quando estava fazendo isso? Tendo uma experiência de corpo. O que é seu corpo para você, se não uma experiência que você chama de corpo? Imagina quando você era neném. Que louco é isso? Que bagulho doido! Que experiência maluca é essa? É uma experiência. Você está tendo uma experiência de corpo. Eu sei que você tem medo de despertar a consciência e ficar sem corpo. Mas pensa bem, você nunca teve corpo e nem por isso deixou de ter. Como você vai deixar de ter um corpo? Como é que você vai perder o corpo se você nunca teve? Seu corpo, assim como todo objeto material, sempre foi e sempre será uma experiência de fisicalidade. A única coisa que muda com o despertar da consciência é que você para de acreditar no equívoco do materialismo. Você continua tendo a experiência de ser um corpo sentado numa cadeira, pegando um copo e bebendo água. Você apenas vivencia tudo isso sem o equívoco do materialismo. Então, a hora que você entende que tudo que você está tendo é uma experiência, que você é o sonhador que está tendo essa experiência, aqui, agora e sempre, não só quando você dorme, que você vai para a cama e dorme. Não muda nada, você continua tendo a mesma experiência de antes. Só que você sai do equívoco de que você está experimentando matéria, que está do lado de fora e tal, entende que você está tendo uma experiência de fisicalidade. E o que muda? Nada. Você só sai do equívoco. Não muda nada. Você só sai do equívoco. Igual lá no filme Matrix. O Neo pensava que ele estava num mundo e que, na verdade, ele não estava. Ele percebeu o equívoco dele. Só isso. Mas dentro da Matrix ele continuou sendo a mesma coisa que tinha lá. E aqui que esse negócio de vir o corpo, de você perceber que o corpo é só uma experiência, está diretamente ligado com o livro, porque você acredita que você está vendo, o que do materialismo diz assim, você está vendo o mundo através dos sentidos. Isso é um equívoco.
Isso é equívoco do materialismo. Por quê? Volta lá em cima. O materialismo vai dizer para você que você é um corpo material, você tem um cérebro, seu cérebro tem um funcionamento e ele produz uma coisa milagrosa que chama consciência, e essa consciência usa o órgão dos sentidos para ver o mundo que está lá fora, pré-existente lá fora e tal. Aí você acessa o mundo. Essa é a ideia materialista da consciência e da observação da realidade. Então, você está vendo a realidade através do sentido da visão. Essa é a ideia materialista. Isso é um equívoco. Se isso aqui é um sonho, se seu corpo é um sonho, tanto quanto tudo na experiência de fisicalidade, você não tem olho. Você não tem nariz. Você não tem cérebro. Você tem experiência de olho, experiência de nariz, experiência de boca, igual no sonho. Você tem olho no sonho? Não tem. Mas você não está vendo, você não vê as coisas com o olho no sonho? Vê. No sonho você olha e vê com os olhos. Mas como se você não tem olho no sonho? No sonho você sente cheiro. Mas como você sente cheiro no sonho se você não tem nariz? É só um sonho. No sonho você sente gosto. Mas como você vai sentir gosto no sonho se não tem boca? No sonho você ouve som. As pessoas falando. Como que você vai ouvir som se você não tem ouvido no sonho? Se é só um sonho de ouvido, um sonho de olho, um sonho de boca, um sonho de nariz. A mesma coisa agora, aqui, agora e sempre. Você não tem nariz, você tem uma experiência de nariz, uma experiência de olho, uma experiência de ouvido. Então você também não tem visão, audição, paladar e tato. Você tem experiência de visão, experiência de olfato, experiência de paladar, experiência de tato, enfim, a experiência dos 5 sentidos. Você não tem 5 sentidos. Você tem 5 tipos de experiência. Entende a diferença? São 5 tipos de experiência. Experiência auditiva, experiência visual, experiência auditiva, visual, gustativa, tátil e... enfim, a outra. Você tem 5 tipos de experiência. Você tem 5 tipos de experiência, essas 5 tipos de experiência, acontecendo dentro da experiência de fisicalidade, faz você ter a sensação de que você está cheirando com o nariz, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, sentindo o gosto com a boca. Igualzinho em um sonho. Ah, e se eu despertar a consciência vai ser diferente? Não, vai ser exatamente assim. Só que você vai estar consciente que é exatamente assim. Ao invés de achar que você está vendo com a visão, ouvindo com os ouvidos, cheirando com o nariz, sentindo gosto com a boca, vendo com os olhos. Ah, mas se eu fecho os olhos, eu paro de ver. Como que você vai fechar os olhos se você não tem olhos? Então, o que aconteceu? Você teve a experiência de fechar os olhos. Só que como você acredita que você tem olhos, você pensa que você fechou os olhos, mas você não fechou os olhos. Você teve a experiência de fechar os olhos. Tudo é experiência. É tão simples que quando você entende, é de cair o cu da bunda. E você fala, não pode ser tão simples assim, não.
Tem que ter alguma coisa metafísica aí, alguma coisa milagrosa, sei lá, algum tananã, um nhenhenhé, um nheco-nheco. Não tem. É simples assim. Perceba que tudo é uma experiência. Puf! Iluminou. Por quê? Porque se tudo é uma experiência, tem que ter o criador da experiência. Igual no sonho tem que ter o sonhador. Quem é o criador da experiência? Se é você que está tendo a experiência, o criador é você. Assim como se você é que está tendo o sonho, o sonhador é você. No sonho, você está experimentando, o sonhador experimenta o sonho que ele está sonhando. Você é um ser que está criando essa realidade que você está experimentando. Ela é um sonho. Você é o criador dessa realidade que você está experimentando. Isso que é ser um ser. Um ser é um criador de realidade. Você é um ser. Você é um criador de realidade. E quem está criando essa realidade que você está experimentando é você. O ser que você é. E o seu corpo, as paredes, a cadeira, tudo é você que está criando. Dentro de você. Igual quando você cria todo mundo do sonho. Todo mundo sonhado. Não, mas que absurdo. Como é que eu estou criando a cadeira? Isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas primeiro, agora, nesse momento, está criando, no filme, no livro mostra, né? Está criando através da decodificação de impulsos. É assim que está criando. Igual o computador na internet está criando as coisas na tela. Mas o principal é você entender que você é o criador dessa realidade que você está experimentando. E não esse corpinho que está dentro da realidade. Ah, mas esse corpo que está dentro da realidade não sou eu? É, porque assim como a dança está ligada ao dançarino, assim como o sonho está ligado ao sonho, você está ligado a essa realidade que você está experimentando, você é a causa, a realidade é o efeito. Então você também é, não só o corpo, mas tudo nessa realidade está experimentando. Mas essa é a sua criação. Você é o criador. Isso a gente vai estudar logo mais para frente. A relação entre causa e efeito. Criador e realidade criada. Mas nesse momento do ciclo de estudos, você precisa despertar por equívoco do materialismo, sair dele. E eu estou fazendo essa condução para isso. Para que você comece a despertar por equívoco do materialismo. Só que o que atrapalha é que você não consegue conceber que essa realidade que você está experimentando aí, e você está experimentando aí, agora e sempre, é um sonho, é virtual. E ela está acontecendo em você. A realidade está dentro de você, e não você dentro da realidade. E logo mais eu vou falar também, né, eu falei no livro, não lembro mais também, eu não lembro de todos os livros certinho. Você está tendo essa experiência de fisicalidade na perspectiva de primeira pessoa. Isso, claro, leva você àquela crença do materialismo, de que você está dentro do corpo, que tem um cérebrozinho, e aí esse cérebrozinho funcionando produz um milagre chamado consciência que ninguém consegue explicar e nunca vai conseguir, baseado nessa crença. Por causa da perspectiva de primeira pessoa. Isso dificulta. Então, vou ler aqui. Perceba que é uma experiência. Um objeto tem altura, largura e profundidade. Olha essa pergunta. Você sabe, é igual aquele segredo de Tostino, né?
Um objeto tem altura, largura e profundidade porque existe? Ou existe porque tem altura, largura e profundidade? Um objeto tem altura, largura e profundidade porque existe? Ou ele existe porque tem altura, largura e profundidade? No materialismo, o objeto tem largura, altura e profundidade por si, ele está lá. Essa é a mentalidade materialista. Por que eu estou vendo altura, largura e profundidade? Porque o objeto que está lá fora, que existe lá fora como um objeto material, ele existe com altura, largura e profundidade, e aí, pum, eu vejo ele do jeito que ele é. Isso é igual achar que tem peixe na tela do seu computador, que nem está escrito no livro. Você diz que o objeto existe porque ele tem uma altura, largura e profundidade, mas a altura, largura e profundidade é uma experiência e não uma característica intrínseca de um objeto externo. É você que põe atributo na realidade. Se você não colocasse atributo na realidade, a realidade não teria atributo. Se você não colocasse atributo nos estímulos que você recebe através dessa decodificação, a gente vai falar mais disso da decodificação para frente. Você recebe estímulos e aí transforma esses estímulos em formas, em atributos. Então você recebe um estímulo e você transforma esse estímulo em cadeira. Com altura, largura e profundidade, igual a um computador. O que chega no... Quando você vê uma cadeira na tela do seu computador, está chegando cadeira da tela do seu computador? Alguém de lá enviou uma cadeira que passou pelo fio da internet e chegou na tela do seu computador? Foi isso? Claro que não. O que foi enviado foi estímulos que foi vindo pela internet, pelo fio, chegou no seu computador, onde aquele estímulo foi decodificado, e aí sim você vê na tela uma cadeira com altura, largura e profundidade. Se não tiver essa decodificação, você não vai ver nada na tela do computador. A mesma coisa com essa realidade. Você está recebendo estímulos do universo. Depois eu vou explicar melhor, tem uma pergunta aqui. Quando eu falo universo, não estou falando disso aí que você está achando que é o universo, mas eu vou explicar numa pergunta. Você está recebendo estímulos do universo. Só que se você não decodificar esse estímulo, você não vai enxergar nada, ver nada, tocar nada, sentir sabor de nada, tato de nada, de nada, de nada. Porque é a decodificação que põe atributo na realidade. Então, um objeto tem altura, largura e profundidade porque existe ou existe porque tem altura, largura e profundidade? Todos os capítulos do livro, altura, largura e profundidade, foram escritos para lhe ajudar a ficar consciente que os objetos que parecem existir fisicamente, porque você tem experiência de dimensão. E não porque eles têm dimensão. E não porque eles são corpos físicos no espaço. Sendo que um corpo é um objeto, esse livro também foi escrito para que você fique consciente que você não tem 5 sentidos. Você não tem 5 sentidos. Igual você acredita que tem, você não tem 5 sentidos. Você tem 5 tipos de experiências sensoriais, o que é diferente. E também para que você fique consciente que você não é um corpo contido no espaço. Você é um ser adimensional, que não tem nenhuma dimensão, tendo uma experiência de que você é um corpo contido no espaço.
Entende a diferença? Você não é um corpo contido no espaço. Você é um ser adimensional, tendo uma experiência de que você é um corpo contido no espaço. Se você ainda não ficou consciente da virtualidade da realidade e do equívoco do materialismo, releia esse livro quantas vezes precisar. Até despertar a consciência. Então, se foi rápido para você o que eu fiz aqui, eu tentei fazer pausado, releia o livro quantas vezes precisar ou assiste a gravação da aula quantas vezes precisar. E em algum momento vai ficar óbvio. Por quê? Porque é óbvio. Muito bem, meus caros. Acabou aqui o despertar do sonho materialista. Espero que vocês estejam todos iluminados nesse momento. E assim, iluminados, seguiremos com a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu falei, antes de ir para as respostas das perguntas que vocês fizeram, só levantar a mão. Porra, filha, passei minha vida inteira acreditando que eu tinha 5 sentidos. Pois é, iluminação em 2 passos. Subir no cavalo, cair do cavalo. Não? Todo mundo iluminado? Então vamos lá. Exatamente, Manuel, o que você falou aqui. Então a matéria não existe em lugar nenhum, só existe a experiência. Exatamente. Sim, se iluminou agora, né, Manuel? Finalmente. Temos um baiano iluminado. Amanhã, em homenagem à sua iluminação, dá uma festa, lava uma igreja aí na Bahia para nós. Cristina, tá liberado seu microfone, pode falar. Professor, boa noite. É o seguinte, quer dizer que se eu tenho todas as experiências que eu quiser dentro de mim, o que eu puder. Como que funciona isso? Isso é o que a gente vai ver a seguir, como que funciona isso. Nesse momento, se você conseguiu despertar a consciência e sair do equívoco do materialismo, já está ótimo. Para a gente entender como é que funciona essa coisa de criar realidade, a gente vai ter outros livros e outros momentos. Beleza? Ok, obrigada. Pode falar, Lucas, está liberado seu microfone. Boa noite. Boa noite, queria Lucas. saber se Uhul! Depois que a pessoa desperta, ela pode voltar a dormir. E se toda vez que, sempre, né, que, enfim, que acontece se despertar, se a pessoa sabe que aconteceu. Desculpa, Lucas, está picotando o seu áudio e eu não consegui te ouvir. Alô? Rapaz, eu vou falar a primeira, que se tem como a pessoa despertar e depois voltar a dormir para isso. Vai ser óbvio. Sim, claro. Você pode despertar e voltar. Agora, se você realmente despertou, você nunca mais esquece aonde está a porta de entrada para o despertar. Nunca mais você vai esquecer. Tá? Aí você desperta, aí você dorme. Aí uma hora que você precisar, você precisa acordar agora. Você vai lá na porta e volta. Qual é a porta?
ficar consciente que é tudo experiência. Entendeu? Simples assim. É tudo uma experiência. É óbvio e inegável que é tudo uma experiência. Se é tudo uma experiência, puf, cadê eu? Aí você se vê, você é o criador dessa experiência. E quando se acontecer se despertar, pode acontecer de eu não saber que aconteceu, né? E aí, prosseguir. Opa, também não entendi. Picotou de novo, eu não entendi. Eu vou ficar consciente de que aconteceu esse despertar. Se você aproveitou isso aqui e percebeu o que eu acabei de apontar, você acabou de despertar. Pois é, se eu tenho dúvida, então talvez é porque não aconteceu, ou não. O que vai acontecer, e acontece muito, foi o que eu falei aqui, são anos e anos se obrigando a acreditar que tem um mundo do lado de fora e você está vendo através da visão, você se educou e ficou perito em viver acreditando nisso. Claro que esse seu condicionamento mental vai toda hora falar, não, é assim, olá, você está vendo com a visão, você fechou o olho, por isso que está escuro. Só que se você está consciente, você pega e mostra o óbvio para você mesmo. E aí pronto. Já ouviu aquela frase, contra fatos não há argumentos? Não importa o que sua crença mostrar. Se você está consciente, se está óbvio, não tem, é inegável. Por último, eu só não entendi por que tem a possibilidade de ter alguém sonhando, tipo quando eu tô sonhando. Desculpa, Lucas, também não, espera aí. Picotado seu áudio. Vixe. Não, tá de boa, tô meio confuso aqui para fazer a pergunta. Pode ir, pode prosseguir. Tá bom. Você pode sempre usar a lousa lá, a gente conversa lá também. Não sei se tá picotando por causa de mim aqui ou com você, eu sei que tá picotando. Tá liberado, Paty. Boa noite, Ferrari. Tá picotando, acho que para você, porque o som tá perfeito aqui para mim. Ih, gente, eu acho que tá picotando aqui, porque o seu também tá picotando, Paty. Vou tentar falar mais alto. Quando você falou sonhador dentro do sonho, às vezes eu tenho a impressão, em alguns sonhos meu, que quando eu estou dentro daquele sonho, parece que tem uma outra mente, assim, real, sabe? Assim, um observador que ele está ali participando, participando como observador, ele é passivo, ele não está interferindo naquela minha personalidade do sonho. Então, isso seria, esse observador, seria o quê? A minha consciência vendo eu no sonho? Porque quando eu desperto, eu fico assim, gente, eu fiz tudo aquilo, mas por que eu não quis mudar certos acontecimentos dentro do sonho? E aí eu fico com a sensação que alguém estava observando e não interferiu e podia interferir. Picotou demais aqui, mas dentro do que eu peguei, do que você falou, é o seguinte, não vem ao caso, não nos interessa isso no momento, não interessa. O que interessa dessa questão do sonho no momento é você entender essa analogia que eu fiz. Eu entendi. Assim como para você sonhar, você tem que ser o sonhador daquela experiência que você está sonhando, daquele sonho que você está sonhando. Para você estar experimentando essa realidade, você tem que ser o criador dessa experiência de realidade que você está experimentando. É isso que nos interessa agora. E quando você está no sonho, você não vê o sonhador, você só vê o sonho. Só que você se vê como um personagem ali no sonho. Isso. E
Se o personagem no sonho tiver que apontar para o sonhador, ele não consegue apontar, mas o sonhador está em todo lugar ao mesmo tempo. O sonhador é o cara que está apontando, ele é a coisa que está sendo apontada, ele é o chão que ele está pisando, ele é o sapato que ele está usando, tudo no sonho é o sonhador. Igualmente, tudo nessa realidade que você está experimentando é você, porque é você que está criando essa experiência de realidade que você está experimentando. Porque você é o ser que está tendo essa experiência. Entendeu? Entendi. Nesse momento, o importante é despertar para isso. Aí depois a gente vai ver outras coisas. Okay. Tá bom? Obrigada. Disponha. Algo mais, gente? Eu acho que por algum motivo está picotando aqui. Bom, talvez não fique na gravação, né? Então, agora eu vou para as perguntas. Se vocês tiverem... Eu li aqui o perfil da Janine, está escrito, não respondo com urgência. Boa. Eu vou ler a pergunta de vocês, se vocês quiserem conversar mais alguma coisa. Primeira pergunta aqui é da Fernanda. Tá aí, Fernanda? Se tiver, levanta a mão. Fernanda, aí. Tá liberado, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ferrari. Eu estou naquela situação de evitar a tela só, mas estou te ouvindo perfeitamente. Você falou isso lá na lousa, né? Beleza. Eu estou ouvindo vocês muito mal também, mas perfeito. Oi, melhorou? Estava com fone. O meu Telegram aqui não está decodificando muito bem o áudio. Oi, melhorou? Não, não é isso. É que está picotando. O seu som está cristalino, mas chega a picotar. Bom, vou lá. Você fez uma pergunta aqui. Usando a palavra sentir. Mas eu mudei ela e fiz duas. Então, eu fiz da sua pergunta duas, porque uma é bem legal de ficar registrada e a outra eu acho que tem mais a ver com o que você está querendo entender. A primeira, que está bem modificada, é assim: qual a diferença entre percepção e experiência? A resposta a essa pergunta é exatamente o que eu acabei de explicar lá no texto do Despertar do sonho materialista. Percepção é um conceito de lógica materialista. Supõe que pré-exista uma realidade externa, dimensional, antes de ser percebida e que você a experimenta através dos 5 sentidos. Essa é a ideia de percepção. Visão é um tipo de percepção. Então, pressupõe que tem um mundo lá fora e que você acessa esse mundo tal como ele é através do sentido. Experiência é um conceito de lógica existencial. Também diz respeito aos 5 sentidos, mas não supõe uma realidade externa dimensional pré-existente. Um sonho, por exemplo, é uma experiência dimensional, mas não é uma realidade externa dimensional pré-existente. As coisas no sonho não estão lá antes de você ter a experiência. Elas só ficam lá a hora que você está tendo experiência, né? Você vai sonhar, sei lá, com um cachorro. O cachorro não estava lá e aí você começou a sonhar e viu o cachorro que estava lá te esperando. Não. Você, sonhador, cria o cachorro na hora que você está vendo ele. Na hora que você para de sonhar o cachorro desaparece. Ele não existe além da experiência, além do sonhar do cachorro. Essa é a diferença entre percepção e experiência. Agora, a sua pergunta, que eu acho que é o que você quer entender, qual a diferença entre perceber e sentir? Você quer fazer essa diferenciação.
E aí eu respondo o seguinte: perceber de respeito. Antes de eu responder, quando vocês me perguntam assim, essa palavra é essa, tem mais a ver com o que vocês entendem da palavra do que o que eu entendo, porque vocês podem dar a palavra ou o significado que vocês quiserem. Por exemplo, se você for lá em São Paulo e pedir um cacetinho, me dá um cacetinho, os caras vão te dar uma porrada. Se você for lá na Bahia e pedir um cacetinho, os caras vão te dar um pão, porque, até onde eu sei, na Bahia, a bisnaga de pão chama cacetinho. Então, cada um dá o significado que é a palavra. Então, a palavra perceber e sentir pode ter o significado que você quiser dar a ela. Mas eu estou aqui supondo uma diferenciação que você quer entender. Então, se a minha suposição estiver correta, a resposta é essa. Perceber diz respeito à experiência dos 5 sentidos. Então, quando você fala assim, eu estou percebendo a cor da parede. Você não diz, eu estou sentindo a cor da parede. Então, essa é diferente. Sentir diz respeito ao 6º sentido, que é a capacidade humana de experimentar os sentimentos. Então, quando você não fala, eu estou sentindo a cor da parede, você fala, eu estou percebendo a cor da parede, estou vendo. Agora, quando é um sentimento, você não fala, eu estou vendo o sentimento, você fala, eu estou sentindo. Então, essa é a diferença. Beleza? Suponho que sim. Uai, como é que você caiu? Pronto, liberei. Não. Pronto, está liberado. Oi. Oi. Quer falar, Fernanda? Diga. Não te escuto. Oi, não estou te ouvindo também. Tá com problema aqui na internet, está falhando. Me ouviu agora? Sim. Ricardo, sim, perfeito, eu compreendi. Valeu muito, obrigada. Dispõe. Beleza. Tá aí, Lucélia? Lucélia, tá aí? Você está me ouvindo, Lucélia? Sua pergunta chegou. Isso. Pronto, Lucélia. Liberado aí. Eu vou ler sua primeira pergunta aqui, Lucélia. Beleza. Por que é tão difícil perceber o próprio corpo como uma experiência? Como eu disse, depois daquilo que eu falei lá em cima, se vocês ficaram conscientes mesmo do que eu falei, as perguntas todas que eu vou responder aqui já estão respondidas. Né? Mas eu escrevi a resposta da pergunta, amanhã eu posto lá no canal o texto para vocês lerem. E o capítulo que eu acrescentei no livro é só ir lá no livro que está lá, é o último capítulo do livro. Essa pergunta da Lucélia é a mais bacana de todas que foram postadas lá na tarefa, porque é para vocês caírem do cavalo mesmo. Então, por que é tão difícil perceber o próprio corpo como uma experiência? Não é difícil. Tira isso da cabeça de vocês. Nossa, eu estava pensando, tem tanta pergunta no site, por que é difícil? Por que é tão difícil? Ou seja, vocês têm uma mentalidade de que as coisas, que o autoconhecimento é difícil. Não tem nada de difícil. Se é a ciência do óbvio. Então, não é difícil, é fácil. Olhe para o seu corpo. O que está acontecendo quando você está olhando para o seu corpo? Basicamente, você está tendo uma experiência visual de corpo, não é isso? Qual a dificuldade? Mas por que é tão difícil perceber que o próprio corpo é uma experiência? Olha para o seu corpo.
Qual que é a dificuldade? Você está tendo uma experiência visual de corpo? Pega no seu corpo. O que você está tendo não é uma experiência sensorial de mão, de braço, né? Você vai dando um nome, de rosto. Qual a dificuldade? Isso é óbvio. A dificuldade não está em perceber o corpo como uma experiência, mas em perceber que você não é o corpo. Que você é o experimentador do corpo. Essa que é a dificuldade. Porque aí você tem que vencer o equívoco do materialismo. Mas perceber que o corpo é uma experiência é a coisa mais simples que tem. Agora, perceber que você não é o corpo, que você é o experimentador do corpo, o criador do corpo que está experimentando, o sonhador do sonho, essa que é a dificuldade. Por quê? Porque você está acostumado lá com a mentalidade materialista. Você é uma consciência adormecida. Você é uma consciência adormecida na mentalidade materialista. Esse adormecimento faz você acreditar que você é o corpo. A todo instante, o fato de você estar experimentando, mas a todo instante, o fato de você estar experimentando o corpo te mostra que você está equivocado. Mas sua crença no materialismo é tão arraigada, desde que você nasceu, você cultiva a crença que você é o corpo. Virou uma verdade. A dificuldade é perceber que essa verdade é um equívoco. Dito isso, outra dificuldade é que a sua experiência de corpo acontece com perspectiva perceptiva de primeira pessoa. Então, se você, lá no videozinho, nenhum de vocês falou isso na tarefa. Lá no videozinho do livro, vocês percebem que o cara está na perspectiva, tipo, logo que ele acorda na cama, ele olha para o pé, aí ele vai no banheiro, faz xixi, aí mostra a água saindo assim, caindo no vaso. Aí mostra a mão dele, chama POV isso, né? Person, né? Point of View, POV, Point of View. É perspectiva de primeira pessoa, ponto de vista de primeira pessoa, que é a perspectiva que você está agora. Você não vê suas costas. Você não vê seu nariz, a não ser que você olhar muito assim para o nariz. Você está na perspectiva de primeira pessoa. Antigamente, os videogames, você olhava, o cara que dava tiro estava aqui de um lado da tela e o que você matava era o outro. Aí você sabia que você era esse personagem, você dava tiro no outro. Agora os videogames não, são tudo em perspectiva de primeira pessoa. O cara que estava aqui, dando tiro nesse aqui, não está mais na tela. Desaparece. Você fica ali olhando, só vê o revólver, aí vai. Isso é perspectiva de primeira pessoa. Então você está tendo a experiência. Você está tendo a experiência de fisicalidade na perspectiva de primeira pessoa. Essa perspectiva faz você acreditar que você está percebendo o mundo através dos 5 sentidos do corpo, que você está vendo com os olhos, ouvindo com o ouvido, cheirando com o nariz, etc. Essa perspectiva perceptiva de primeira pessoa é o videogame de simulação de realidade virtual perfeito. Né? O pessoal que joga videogame, eles querem... nossa, imagina se tiver um videogame perfeito, que eu estou totalmente imerso, que eu nem sei que eu estou dentro do videogame. É isso. É exatamente o que está acontecendo agora. Você está totalmente imerso no videogame. Imerso visualmente, sensorialmente, tato, né? Auditivamente. É o videogame perfeito. E você não tem como sair dela, da perspectiva de primeira pessoa. Assim como você não tem como sair da perspectiva de primeira pessoa,
Assim como você sai de um videogame, que você tira o óculos, aí você percebe, eu estava no videogame. Ou então desligando o videogame. Não tem como se fazer isso. Uma vez que você entra na brincadeira de ser humano, você entra na perspectiva de primeira pessoa e você não consegue sair. O que você pode fazer é despertar a consciência dentro da realidade virtual e perceber que é uma realidade virtual e não material. Mas ainda assim você continuará tendo exatamente a mesma experiência que você tinha antes de despertar. Respondeu, Lucélia? Respondeu. Tem muitas narrativas assim, de pessoas que falam que teve uma experiência de ver o próprio corpo. E aí muito se espera de uma iluminação, que na hora que eu tenho a iluminação, eu saio dessa perspectiva de primeira pessoa e vejo o meu corpo como se eu tivesse saído do jogo, olhado o meu corpo para depois e volto para ele. Aí fala assim, eu me vi. E isso aqui é uma coisa difícil, porque, igual você falou, eu não vejo as minhas costas. Por exemplo, eu consigo ver algumas partes do meu corpo. Então, eu penso que aí fica muito intensa a ideia de que a consciência está dentro dele. E que não é a consciência que está percebendo ele, entende? Aí, às vezes, fica esperando assim que a iluminação é como se eu fosse dar um grande salto para trás, que nem no filme Revolver, e vou ficar assistindo tudo ali. Isso não acontece. Por isso que o primeiro livro que vocês leram sobre o despertar da consciência existencial, sobre iluminação, foi Iluminação é Caviar. E o ponto central daquele livro é dizer que iluminação não é uma experiência. Você pode ter milhões de experiências, que você está vendo seu corpo de fora, de trás para dentro, que você está vendo todas as moléculas do seu corpo, que você foi até o Sol e voltou, que você deu a volta no universo, que você entrou dentro do universo, que você saiu fora do universo. Você pode ter a experiência que você quiser. Que você quiser não, que você tiver. Tem a ver com quiser, mas que você tiver. Vai ser apenas uma experiência. E iluminação não é uma experiência. Não importa qual experiência você está tendo, o que você está tendo é exatamente isso, uma experiência. E iluminação não é uma experiência. Iluminação é você estar consciente que você é o experimentador da experiência. E aí, logo mais também, criador e experimentador da experiência. Isso é iluminação, isso é despertar. Que experiência você está tendo? Se ela é a experiência de comer um grão de arroz ou ver o avesso do universo, é só uma experiência. Respondeu? Respondeu. Mas fica aí que tem outra pergunta sua. A partir do que decodifico os estímulos que recebo do ambiente? Assim como um computador usa um sistema operacional chamado Windows para decodificar os estímulos da internet, você está usando um sistema operacional chamado natureza humana. Por isso você está tendo uma experiência humana e se entende como ser humano. Respondeu? Respondeu. Agora, uma outra pergunta sua também, Lucélia, que é uma das mais interessantes e mais úteis para nós aqui, nesse momento do estudo e em outros momentos também. Eu disse aqui, né, se essa sua pergunta que eu vou falar, o que é o ambiente? Ela foi originada de que eu estava dizendo que você recebia estímulos do ambiente. Na hora que você fez sua pergunta, aí você perguntou, o que é o ambiente?
Então, a resposta: o que é o ambiente? Você é um ser universal. Seu ambiente é o universo. Mas quando falo universo, não estou me referindo a esse espaço repleto de estrelas e planetas que você acredita que é o universo. Isso não é o universo. Isso é apenas uma experiência visual, você está vendo. O universo não é uma experiência. O universo é a coletividade dos seres. Você está em constante interação com todos os seres do universo e vice-versa. Esse é o seu ambiente. Cada ser decodifica sua interação com o universo, ou seja, com os outros seres, usando uma interface. Você é um ser universal usando uma interface humana. Por isso, você está tendo uma experiência humana e se entende como ser humano. Respondeu, Lucélia? Respondeu. Beleza. Luiz, eu vou liberar você aqui, mas eu te adianto que eu estou ouvindo vocês tudo picotado aqui. Então, quanto mais conciso vocês forem, mais fácil eu consigo entender vocês. Se prolongam, vai picotando, não vou não entendendo. Tá liberado, Luiz. Boa noite, Ferrari. Só meio que complementando o que você colocou para a Lucélia, né, que não é uma experiência a iluminação. E aí eu pego o exemplo, quando a gente toma alguma bebida alcoólica, temos uma experiência de alteração, de visão, de equilíbrio, só que dentro, né, mentalmente, dentro, né, entendendo bem fora, a gente pode ter essa voz dizendo para nós: isso não é real. Essa alteração visual, essa alteração tátil é uma alteração química que está rolando na minha mente. Então, só para compreender nesse ponto que eu estou, tá? Então, você está colocando, iluminação é essa voz que diz que essa experiência é uma experiência. Então, é igual eu bêbado, vamos dizer assim, dizendo para mim mesmo: isso não é real, é isso, nessa etapa. E a gente vai repetindo, quase como se fosse um mantra. Isso é uma experiência, isso não é real, é isso. É interessante, senhor. Pena que picotou aqui, não deu para te ouvir com clareza, mas acho que deu para entender o que você está querendo dizer. Não é ainda no próximo livro, mas logo mais eu vou desaconselhar extremamente que vocês peguem uma borracha, passe aqui na cabeça com muita força, a fim de apagar a palavra real da cabeça de vocês. E outras palavras também. Apagar a palavra ilusão. São várias palavras espiritualistas que atrapalham vocês. Quando eu digo que iluminação, tem que lembrar também que você falou de uma voz, né? Tudo que você experimenta é real, tudo. Eu vou falar isso porque você trouxe o assunto, porque vai ter um outro momento que eu vou falar melhor sobre isso. O que é real? Real é realidade. Você está todo o tempo experimentando realidade. Então, a realidade é o real. Agora, a diferença não é entre realidade e ilusão. Porque a realidade, ela é real e, ao mesmo tempo, ela é ilusão. Porque o que você está experimentando é uma ilusão, é um sonho, mas é uma realidade. Então, ilusão não é o oposto de realidade, é sinônimo de realidade. O oposto de realidade, ou o que não é realidade, é a existência. Porque a existência é a causa da realidade. Então, o que você está experimentando é realidade, é real.
Agora, o que está causando essa realidade, esse real que você está experimentando? É a existência. E a existência é você. Então, quando vocês contrapõem realidade com ilusão, e quer dizer que a experiência não é real, vocês entram numa confusão conceitual de uma carga espiritualista que só atrapalha vocês. Então, isso que você está experimentando é real, é realidade. Mas não é existência. O que é a existência? A existência é a fábrica que está fabricando isso que você está experimentando. E aonde que está essa fábrica? Essa fábrica é você, não está em lugar nenhum. Assim como o sonhador não está no sonho. O sonhador não está em lugar nenhum do sonho, mas ele está em todo lugar. Porque o sonhador é a fábrica do sonho. Você é a fábrica da realidade. A gente vai ler um livro que tem esse título, Fábrica da Realidade. Quanto a essa voz que vem na sua cabeça, se é uma voz, primeiro que você não tem cabeça. Segundo, se é uma voz, é uma experiência que você está tendo. Se é uma experiência, não é experiência. Iluminação não é uma experiência. Iluminação é você ficar consciente que você é a fábrica da realidade. E você não precisa falar isso para você, você simplesmente sabe. Assim como quando você sabe que você está sonhando. Quando você está sonhando consciente. Aí, se você entende que a realidade é uma experiência, obviamente é uma fábrica. Aí você desperta a consciência, ilumina. Eu sou a fábrica que está criando essa realidade. Mas cadê eu, fábrica? Não está em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sou a existência. E a existência é a fábrica da realidade. Esclareceu, Luiz? Agora ficou mais claro. Valeu, obrigado. Você não precisa negar nada. Autoconhecimento não tem nada a ver com negação de nenhum caso. Inclusive, aproveitando, a gente vive mal porque a gente vive em autonegação. E a gente não está aqui para ampliar o nosso estado de negação. A gente está aqui para fazer o contrário, para se libertar dessa autonegação através do despertar da consciência e ser capaz de viver em autoaceitação. Aceitação de si. Então, não precisa negar a realidade. Basta você ficar consciente, a experiência é a realidade. Basta você ficar consciente que a experiência é o que é, uma experiência. Você não está negando nada. Você está vendo o que é tal como é. E ao ver o que é tal como é, você sai do equívoco do que você achava que era, mas era um equívoco. Beleza? Vou prosseguir aqui, então. A Adriana Mello está levantando a mão. Está liberado, né? Como eu falei para vocês, no fim do ciclo de estudos, vocês vão entender o que eu falei agora no começo. Mas só no fim, porque tem vários degraus para entender. Mas eu já vou falando. Estou oferecendo um banquete aqui para vocês. Se vocês tiverem capacidade de digerir, fazer a digestão, já vai fazendo. Eu entrego. Diga lá, Adriano. Adriano levantou a mão, mas não te ouço, Adriano, você quer falar. Você tem que clicar aí mais uma vez. Então tá, silenciou a Adriana de novo. A Juliana falou assim, reinicia o Telegram. Queria que ajudaria sim, Juli, mas se eu reiniciar o Telegram, eu perco a gravação aqui. Então é por isso que eu não fiz isso. Marlier. Contanto que vocês estejam me ouvindo bem, né? Eu estou conseguindo ouvir vocês mesmo que picotar. Contanto que não esteja picotando aí, né? Tá aí, Marli?
pergunta da Marli é: o que é infinito e eterno? Então, um de cada vez. Infinito é adimensional. Eterno é atemporal. O que é uma coisa eterna? Atemporal. O que é uma coisa infinita? Adimensional. Não tem começo nem fim. Se tiver começo e fim, é finito. Se não tem começo nem fim, o que não tem começo nem fim? O que é adimensional. Começo nem fim, né, no espaço. O que não tem começo nem fim no tempo é atemporal. Se nascer e morrer, não é eterno. Então, o que é eterno? É atemporal. Qual a diferença? Você é infinito e eterno, né? Por quê? Você ser. Porque você é adimensional e atemporal. E esse que é o problema. Você quer ser um corpo, você quer ser finito e existir no tempo e no espaço. Não. Se você é o criador da realidade, a realidade é feita de tempo e espaço, você, enquanto ser, você é a fábrica do tempo e do espaço. Então, você está além do tempo e do espaço. Qual é a diferença de fisicalidade e materialidade? Também pergunta a Marli. Marli, não tem diferença nenhuma entre fisicalidade e materialidade, é a mesma coisa. O que tem diferença é entre fisicalidade e experiência de fisicalidade, e entre matéria e experiência de materialidade. Aí tem diferença. Beleza? Muito bem. Tem umas outras perguntas aqui na tarefa, tem umas suas, Iliana. Você quer conversar sobre as suas perguntas? Está liberado, Iliana. Você tem que clicar aí mais uma vez. Não te ouço. E agora, está ouvindo? Estou picotado, mas estou. Tá. Poxa, Ferrari, eu queria conversar assim, porque ainda ficou dúvidas. Assim, eu entendi perfeitamente isso dessa realidade que a gente experiencia ser virtual. Porque eu fiz uma analogia com aquele óculos de realidade virtual, que é diferente de você olhar e pensar num holograma como alguma coisa aqui na tua frente. Isso dificulta muito o entendimento, no meu ponto de vista. Eu só fui entender esse negócio de holograma quando eu coloquei um óculos de realidade virtual, que era como aquele teu exemplo do quarto escuro. Você só via escuro, mas a hora que veio a luz, você passou a ver tudo que tinha dentro do quarto. Eu fiz uma analogia assim: quando você fecha os teus olhos, nada existe, mas você põe o óculos de realidade virtual dessa dimensão e você passa a ver tudo. Por isso que aí você pode ver o teu corpo também como uma experiência só. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho. Assim, que foi o que eu usei para entender. Mas a minha questão aí, Ferrari, por exemplo, assim, eu crio minha realidade, você cria a sua e todo mundo cria a sua realidade. Como que acontece essa interação? Eu com você, por exemplo, eu cheguei no teu curso, você é o professor, eu sou aluna e nós estamos aqui com o grupo. Como que acontece essa interação de repente, eu ter as pessoas ao meu redor que também são consciências? É mais profundo do que só, sabe? Como que acontece isso? Quem determina é eu, mas eu determino, digamos, esse contato com você, mas e você comigo?
Como que é essa interação? Ó, isso a gente vai estudar melhor na hora que a gente for ver sobre criação de realidade. Por enquanto, eu estou tentando despertar vocês do equívoco do materialismo. Esse é o objetivo nesse momento e nos próximos livros. Se vocês conseguirem despertar do equívoco do materialismo, já está ótimo. Aí depois a gente vai ver mais profundidade, mais especificamente a questão da criação da realidade. Mas já que você usou a metáfora do videogame, procura ter a experiência, já que você gosta fez a experiência do óculos e gosta de ter experiência, procura ter uma experiência de jogo compartilhado. Isso existe, né? As pessoas, cada um em sua casa, cada um no seu monitor, está jogando o mesmo jogo. É exatamente o que está acontecendo agora. Entendi. Acho que as minhas perguntas têm mais a ver com a criação da realidade, porque aí a minha outra pergunta é se dentro... eu dei exemplo do experimento da dupla fenda. Você pode criar absolutamente tudo, ou você cria dentro do holograma 3D em que nós estamos inseridos no jogo? A sua dificuldade, a sua questão tem a ver com a palavra criar. Essa expressão, eu crio a minha realidade, ela não é tão simples assim de entender. É fácil de falar, mas não é simples de entender. Porque se você pensar em criar a realidade como um sonhador criando um sonho, você vai falar, mas no sonho eu crio tudo. Eu estou criando o cachorro mordeu minha perna, então eu sou o cachorro, eu estou criando o cachorro mordeu minha perna. E nessa realidade que estou experimentando, é assim também? A resposta é sim e não. Porque se você não renderizar a experiência do cachorro mordendo sua perna, você não vai ter essa experiência. Contudo, é uma experiência de cocriação, de interação. Então, tem outro ser que está participando da sua da experiência que você está tendo, assim como você está participando da interação de vários outros seres. Então, por isso que a resposta é sim e não. Tudo que você está experimentando é criação sua, porque depende da sua renderização. Se você não renderizar o estímulo em experiências, você não tem como ter a experiência. Mas o estímulo não vem de você. Então, nesse sentido, não. Isso a gente vai estudar mais para frente. Eu estou observando que as minhas perguntas acho que têm mais a ver com lá para frente, porque, por exemplo, aqui, quem cria a holografia? Porque existe uma matriz para 3D, assim como deverá existir, talvez, para 4, para 5, sei lá. O que a gente for experimentar? Essa é a pergunta da Lucélia. Para você criar, para o seu computador criar uma imagem na tela, o que ele usa para criar a imagem na tela? Ele usa informações do programa, do software. Não. A informação é o estímulo, é o que vem da internet. Aí, quando a informação chega no computador, o estímulo chega, passa por alguma coisa que transforma esse estímulo em uma imagem na tela, o peixe lá. Certo. Que coisa é essa que o estímulo passa para o estímulo ser transformado em peixe na tela do computador? A consciência, no caso da gente? Não, estou falando do computador mesmo. O que seu computador usa para transformar as informações da internet em peixe? Na tela. Sei lá, usa... Não sei, Ferrari. Ele usa um programa chamado Windows. Seu computador não tem... Sim. Não, entendi. E o Windows é o sistema operacional do seu computador. Entende isso? Uhum. Para você estar tendo essa experiência que você está tendo aí,
sei lá qual que você está tendo agora, mas é essa aí que você está tendo, Uhum. você também está usando um sistema operacional. Que é do humano, né? Que você falou para a Lucélia. Esse sistema operacional se chama natureza humana. Humana. Uhum. Por Entendi. isso que você está tendo uma experiência humana e eu também, e a gente consegue entrar em acordo em relação a isso. Uhum. Tem uma outra aqui, mas eu acho que eu vou refazer ela mais para frente na criação da realidade, que é aquele lance da árvore, né? Quando ela cai e ninguém está vendo, por que eu chego no lugar e espero encontrar aquela árvore de pé? Por que ela está caída? Se não teve um observador aí? Então, o problema dessa pergunta, se uma árvore cai no mato e ninguém ouviu o som, a árvore caiu, é que você supõe que a árvore está lá, se você... Não é só o som que acontece, você supõe que tem uma árvore lá no mato e quando ela cair, ela vai fazer um som. Mas não existe um mundo externo posto. Não, eu entendi. Mas assim, Ferrari, por exemplo, eu dei um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava no meu sítio e quando eu chego lá, a árvore que estava de pé no meu jardim estava no chão. Então, assim, só que ninguém vai lá, não tem ninguém lá, ninguém. O meu caseiro, inclusive, fica bem longe de lá. O que faz a paisagem que está na minha criação, digamos assim, ter mudado sem um observador? E principalmente sem eu observando. É esse sentido. Porque, de novo, eu usei o exemplo da dupla fenda, sabe? Que é tudo onda de energia até Então, que tenha o observador. Vou fazer um exemplo análogo com você, certo? Tipo assim, o meu carro fica na garagem, tá? Uhum. Aí lá eu tenho uma moto. E aí eu desço de elevador e tudo isso eu criando minha realidade, né? Eu desço de elevador e aí tá a minha moto e atrás da minha moto tem outra moto. Aí, beleza, aí eu subo, durmo, aí eu acordo de manhã, tá a minha moto, mas a moto que estava atrás da minha moto desapareceu, não está mais lá. Uhum. Aí você está perguntando, por que a moto de trás desapareceu se eu não fui lá e tirei a moto, eu não criei a moto desaparecer? Não é essa a sua pergunta? Porque ali, pelo menos, tem um observador que era o dono da outra moto, criando uma realidade. Mas essa volta na questão dessa criação, da gente estar brincando de criação coletiva. Uhum. Alguém foi lá e criou tirar a moto dali. Como a gente está numa interface de um jogo coletivo, a moto desapareceu, igual num videogame coletivo. Imagina que eu estou jogando um videogame que tem uma garagem e duas motos. Alguém vai lá e tira uma moto. Aquela moto desaparece da tela do meu videogame. Por quê? Porque um outro jogador foi lá e tirou. Uhum. Tá. E esse outro jogador pode ser, por exemplo, tinha uma laranja ali, ela não está mais. Quem foi o jogador que tirou essa laranja? Foi um pombo que passou lá e tirou. Pombo também faz parte do jogo. Entendeu? Uhum. Não, beleza. Os jogadores do jogo não são só os seres humanos. São por todos exemplo, os... Se caiu um raio, Ferrari, e derrubou a árvore, esse raio faz parte do nosso holograma e pronto. Então, pode acontecer do raio cair, derrubar a árvore. Eliana, infelizmente, você ainda está com o pé na mentalidade materialista e fazendo pergunta de mentalidade materialista para coisa que é existencial. E aí atrapalha. Uhum. Nesse momento, faz o seguinte, fica apenas consciente que a realidade que está experimentando é uma experiência. Tá. Basta. Beleza. E pratica isso. E as outras coisas vão vindo à sua consciência, porque a prática vai fazer você ir despertando a consciência, não o Ferrari. Tá. Tá bom? Ok. Uhum. Obrigada.
Disponha. Diga, Manuel. Tem que clicar mais uma vez, Manuel, senão eu não vou experimentar a realidade do seu som aqui. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos aí. Boa noite, mano. A respeito dessa árvore que ela falou, por exemplo, a árvore tá lá de pé, aí ela tem a possibilidade de, tipo assim, eu vou uma vez e vi que ela tá de pé. Aí eu vou outra, eu acho que ela tá de pé. Então ela pode estar de pé ou caída na outra vez que eu for. É porque quando ela cai, elimina essa possibilidade dela estar de pé de novo. Uai, porque é outra. A realidade não é viva, mano. A realidade não é morta. Não é uma fotografia. Todo mundo mexe nela, inclusive você. Entendi. Tá bom. Valeu. Pensa num videogame. O videogame é vivo. O bagulho tá mudando todo instante. O barato é louco. E dinâmico. Rafaela, tem uma pergunta sua aqui que não tem a ver com o tema. Você quer que eu responda? Eu respondo ela para você. Então tá, eu não vou responder, que você não levantou a mão, mas depois eu respondo ela aqui por texto. Algo mais, senhoras e senhores? Meus caros seres humanos, brincando de criação de realidade humana. Então tá. Vou encerrar aqui, espero que vocês tenham atingido a iluminação com os estudos dessa semana. Se não, vocês ainda têm mais estudos de mais semanas de oportunidade. Quero dizer para vocês mais ou menos o que eu acabei de dizer para Ilana. Eu estou aqui para ajudar vocês a despertar a consciência, mas quem vai despertar a sua consciência é a sua consciência. Então, confia na prática. Confia na sua prática e na sua capacidade de se levar ao esclarecimento. Eu estou aqui para te ajudar você a se esclarecer. Mas quem vai te esclarecer mesmo é a prática de observar a sua experiência de ser humano. Então, confia e investe o seu tempo e essa energia na prática da autociência. Conte com a minha colaboração, mas não caia no equívoco de querer que eu te ilumine. De pensar, o Ferrari vai me iluminar. Não vou. Eu vou colaborar como for possível para que você tenha eureka, que você desperte. Mas se você não praticar nada, eu posso fazer o diabo aqui, que você não vai se iluminar, não vai despertar. Então, quando vocês estiverem lá lendo os livros, tem uma pergunta lá na lousa. Eu li o livro e não entendi nada. Não é para entender o livro. Eu ouço a tarefa, eu falo, a pessoa tá tentando entender o livro. Não é para entender o livro. É para usar o livro como ajuda para se entender. Para ficar consciente sobre o que é ser humano. Nesse momento, sobre o que é ser. E como o equívoco do materialismo impede você ficar consciente do ser que você é.
faz acreditar que você é só humano. Você deixa de perceber e de ficar consciente que você é um ser humano e vive como se você fosse só humano, só um corpo. Aliás, eu acho que é nesse próximo livro que começa a falar, né? Você vive como se fosse um espermatozoide em evolução. Eu gosto desse termo porque é engraçado, né? Que você começou a existir, né? Quando o espermatozoide grudou no óvulo, e aí você está evoluindo, e aí quando o espermatozoide chegar no ápice da evolução, ele decai, entra em evolução, morre e você deixa de existir. Isso é você viver acreditando que você é só humano. Por que eu uso só? Porque tem isso, você tem essa experiência, mas essa é a experiência que você está tendo. Você não é um espermatozoide em evolução. Você está tendo a experiência de ser um espermatozoide em evolução. E essa experiência vai acabar e você vai continuar sendo o ser que você é. E aí você vai ter outras experiências, sei lá qual. Mas a que você está tendo agora é essa. E é sobre essa que a gente está estudando. E nessa você esqueceu que você é um ser. Não é que você esqueceu. Você adormeceu. Você entrou em estado de inconsciência, ignorância sobre o ser que você é. E esse momento do ciclo de estudos é todo para você sair desse adormecimento, despertar, ficar consciente que você não é só humano, que você é um ser humano. Aproveita esse momento para isso. E aproveita ao máximo. Porque se você perder, perdeu. Passou a oportunidade. Você teve a oportunidade e ela foi. E aí você vai precisar esperar vir uma nova oportunidade. Que nem uma galera que já fez ciclo de estudos e está fazendo de novo. Por quê? Porque não aproveitou a oportunidade. E tem uma galera que está fazendo ciclo de estudos que está percebendo como eu desperdicei a oportunidade. Podia estar vivendo tão melhor, porque eu estaria mais consciente, né? Então aproveita. Está na sua mão. É tudo online pela internet aí, de graça. Com o professor aqui, para dar, não é só ler o livro, tem um livro, tem um professor para tirar dúvida do livro, ou o autor do livro conversa com você. E aí você lê o livro no domingo, à meia-noite, para enviar a tarefa, não para despertar a consciência, mas para não ser punido. Né? Você lê o livro para não ser punido, porque se você não entregar a tarefa, você será retirado. Você quer permanecer, então você vai fazer a tarefa por obrigação, porque você é um cumpridor de tarefas. Se você está fazendo isso, a sua motivação para estar aqui está completamente errada. E uma hora ou outra você vai acabar saindo. Então aproveita a oportunidade. E não fica tentando querer entender o livro. Não é para entender o livro. É para você se entender. O livro está apontando para você. O livro é um espelho. Leia o livro praticando autoobservação enquanto está lendo. E aí você desperta. E aí você produz o autoconhecimento. Beleza? Nesse caso existencial. Então vocês vão ter agora mais uma oportunidade. O próximo livro que vocês vão ler e vão estudar, o próximo passo do nosso ciclo de estudos, é o livro O Fim do Mundo Externo. Basicamente, ele vai explicar o que eu expliquei hoje para vocês.
E aí vocês vão perceber no equívoco do materialismo esse equívoco da externalidade, achar que tem uma coisa externa, do lado de fora. Uma das grandes dificuldades no despertar da consciência é despertar para a imanência. O equívoco é a transcendência. A realidade é transcendente, ela está fora de você, ela é externa. É o contrário, né? A gente acha que o espiritual é o transcendente. O espiritual não é o transcendente. Não é despertar para o que transcende, para o transcendental. O espiritual, o existencial, é você despertar para a imanência. Isso que é a não dualidade. É a imanência. Não tem o observador e o observado. Isso é a dualidade. Tem e não tem, né? A realidade e o observador é uma coisa só, é imanente. A realidade, ela é igual a dança e o dançarino. É igual a imagem na tela do computador e o computador e a tela. Elas são duas coisas, mas são uma coisa só também. Eu chamo de unidualidade para não dar essa ideia de dualidade. Então, despertar para a imanência. E quando você pensa que tem um mundo externo do lado de fora, você está na transcendência, você está criando a dualidade. Então, o livro Fim do Mundo Externo é para a gente despertar para a imanência do universo, a imanência da realidade. Beleza, vocês vão ver lá, está no livro. E assim prosseguimos com mais uma marretada, mais uma machadada no equívoco do materialismo para a gente não ficar preso nele e despertar para o ser que somos. Eu vou falar a declaração da universalidade, fica encerrada essa conversa. Vocês, tendo dúvidas, assistam a gravação, está tudo ali. O que eu falei hoje, o texto está lá no livro, vocês podem reler, e vocês que estão no ciclo de estudos têm a lousa para conversar comigo sempre que desejarem. Então, fala a declaração, fica encerrada a conversa. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença. Eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Boa noite, prossigamos.